Seja bem-vindo ao nosso canal Apenas Uma Palavra. E a gente vai falar de um tema muito importante, algo que a gente precisa aprender, algo que a gente precisa analisar em nossas vidas, com as pessoas que a gente anda. A gente precisa ver algo dentro de nós também. E antes da gente começar essa palavra, peço que você vá aqui embaixo, deixe seu like e se inscreva no canal e ative o sininho, para que você esteja ligado, para que o YouTube te mande todos os nossos vídeos novos que vão chegar brevemente. E então, já fez isso? Vamos para a palavra. O tema é algo importante. O tema é a importância do perdão. É muito importante o perdão. Algo que o ser humano, ele, por natureza, muitas das vezes não gosta de perdoar quando alguém falha. O ser humano se ira de tal forma que não perdoa mais. Hoje as pessoas querem retribuir, querem, fazer o mal. Mas mesmo assim continua com a ira no seu coração. Continua com raiva dentro do seu coração. E Jesus, ele nos ensina algo importante sobre isso. Algo sério. Aqui em Mateus 18, versículo 21, diz assim: Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhe devia. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 70 milhões de moedas, que, em grego, é 10 mil talentos. O talento era uma medida de peso, de ouro ou de prata, equivalente a 35 quilos. Isto é, cerca de 6 mil denários. Em grego, 100 denários, Um denário equivalia ao salário por um dia completo de trabalho. Valia muito, valia. A gente for calcular, é muito dinheiro. E esse homem, bora ver? 70 milhões de moedas. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou: Por favor, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou e perdoou-lhe a dívida. No entanto, quanto ao servo que saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia 100 moedas de prata. Agarrou-o pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou: Tenha paciência comigo e eu te pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram isto, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem, cuja dívida ele havia perdoado, e disse: Servo mau, eu perdoei sua imensa dívida porque você me implorou. Acaso não deveria ter misericórdia de seu companheiro, como tive misericórdia de você? E irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração aos seus irmãos. É algo sério. Quando eu li essa passagem, eu analisei, saí da cadeira onde estava, me curvei e falei: Senhor, essa palavra é muito forte. Só o Senhor mesmo. Esse homem, ele devia uma quantia muito grande para um Senhor. E eu vou lhe explicar se você não entendeu a história. E esse homem, esse senhor,
chamou os seus servos. E chamou um, né? Chegou e chamou um, né? Aí o que acontece? Ele cobrou a dívida de um servo. E ele devia 70 milhões de moedas, muito dinheiro. Que um denário naquele tempo era um dia de trabalho, era muita grana. E o que aconteceu? Aquele senhor falou para aquele servo que devia, falou assim: olha, vou vender, vai ser vendida a tua mulher, uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa e seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. Certo, o Senhor ordenou isso. Mas o que aconteceu? Aquele servo que não tinha como pagar, ele falou assim para o Senhor, o homem se curvou diante do Senhor e suplicou: por favor, tenha paciência comigo e pagarei tudo. E o Senhor teve compaixão dele, soltou e perdoou-lhe a dívida. Sabe, algo muito importante a gente entender. A palavra compaixão vem de duas palavras latinas que significa sofrer com. Que imagem para descrever a compaixão de Deus por nós. Sabe, quando a gente tem compaixão, a gente se coloca naquele lugar daquela pessoa e sente o que ela sente. Sofre com aquela pessoa. Sente no coração o que aquela pessoa está passando. E aquele senhor viu a atitude do servo e se botou no lugar dele e perdoou a dívida. Sabe, meu amigo, você já foi perdoado. Sabe, você é falho e errante. Sabe, você pode ter, sabe, uma pessoa que você está irado e você não perdoa. Uma pessoa que falhou com você e você não perdoa. Entenda algo. Jesus Cristo te perdoou, sabendo que você não merecia, mas Ele te perdoou. Sabe, não é pelas obras que você fez que você foi perdoado, não. Ele te perdoou porque Ele te amou. E Deus, Ele fala para nós, cara, você deveria agir da mesma forma com o teu próximo. Quando você não age assim com o seu próximo, você é preso. Entenda algo, meu amigo. Se você guardar ira, amargo no seu coração, sabe, vamos ver mais lá na frente, isso é um perigo. Perdoe. O perdão é algo sério. Tem gente que fala para outra pessoa, olha, me perdoe, e a outra pessoa fala, não, relaxa, não esquenta. Diga, eu te perdoo, porque o perdão é algo sério. Não diga somente, não te esquenta, não, tá bom, não. Diga, perdoo sim. Diga, não brinque, fale, perdoe, o poder do perdão é grande. Enquanto você brinca com isso, você não está perdoando de coração. Diga, eu perdoo você. Fale isso de coração. E aquele senhor perdoou o servo que devia uma dívida grande. Mas o que aconteceu? Aquele servo que foi perdoado foi atrás de outro servo que devia também 100 moedas de pratas. E agarrou ele, enforcou ele. E ele exigiu que pagasse logo, de imediato. E ele fez da mesma forma que aquele jovem que foi perdoado fez com o Senhor. Ele se curvou diante dele e suplicou, tenha paciência comigo, eu pagarei tudo. O credor não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Tem gente que age diferente. A vez de agir da mesma forma, como a vez daquele servo que foi perdoado agir da mesma forma, ele agiu diferente, ele agiu de maldade. É triste, irmãos. Muitas das vezes a gente chega com Deus, Senhor, me perdoa. Aí chega uma pessoa que fez mal para ti e chega contigo e te pede perdão, me perdoa. E a pessoa não perdoa. E eu vou te mostrar a importância. Quando os outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo, cuja dívida ele havia perdoado, e disse, servo mau, eu te perdoei a sua imensa dívida, porque você me implorou. Acaso não deveria ter misericórdia de seu companheiro, como tive misericórdia de você? Sabe, é sério isso, irmão. A gente muitas das vezes age diferente. Jesus Cristo te perdoou, por que você não vai perdoar o teu próximo? A sua dívida era grande. A sua dívida era imensa. Você merecia o inferno, eu e você. Mas Jesus perdoou a gente. Por que você não vai agir da mesma forma?
Por que você vai agir da forma errada, não perdoando o próximo? Tu acha que Deus agiu assim com você? Você clamou, você suplicou. E Ele te perdoou. Você deveria também agir da mesma forma. Mas mesmo assim tem vezes que a gente não age, a gente não perdoa. E irá do Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado, até que lhe pagasse a dívida. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, acaso se recusem a perdoar de coração seus irmãos. Quando eu li esse último versículo, meu Deus, foi essa hora que eu me curvei, cara. Ah, Mateus, tu tá irado com alguém? Não. Eu vejo o perigo de pessoas que não perdoam. Olha o que acontece quando a pessoa não perdoa. Deus não perdoa. Não, Mateus, não, isso daí já é mentira. Calma, Deus não perdoa? Se eu não perdoar, Deus não me perdoa? Eu vou lhe mostrar. Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15. 14 e 15. 14 ao 15. Mateus 6, 14 ao 15. Seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Entenda, você falha, você erra, assim como o seu próximo. E o que você faz perante Deus? Senhor, me perdoa. E Deus vai lá e te perdoa. Você deve agir da mesma forma como Deus. Perdoar aquele que te ofendeu. Perdoar aquele que te machucou. Você deve agir. Se você agir de forma errada, entenda, você vai chegar perante Deus, vai pedir perdão e Deus não vai perdoar o seu pecado. Como diz as Escrituras. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai, eu não estou falando do Pai terreno, o Pai está escrito em pai, um P maiúsculo, o Pai não perdoará os seus pecados. Você vê a imensidade da importância do perdão? Você que guarda mágoa, libere perdão. Tome cuidado. E em Mateus 7, versículo 12, pulando uma página. Em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Essa é a essência de tudo que ensinam a lei e os profetas. Não sei se você se lembra, você já errou com uma pessoa. E você já chegou com aquela pessoa e pediu perdão e aquela pessoa te perdoou. Assim como em todas as coisas façam, os outros a você desejam que eles lhes façam também. Façam mesmo. Perdoe também. Assim como você errou com aquela pessoa e aquela pessoa te perdoou, se aquela outra pessoa que falhou contigo, você deve também perdoar. Porque aquela pessoa também te perdoou. Assim como tu quer que aquela pessoa te assim como tu quer, como eu posso te explicar? Assim como você quer que as pessoas tratem elas também. Faça da mesma forma, perdoa. Aquela pessoa te perdoou, perdoa também. Haja diferente. Haja diferente. Se lembra que Jesus Cristo te perdoou. Te perdoa. Já te perdoou. Mas entenda algo. Se você não perdoa, infelizmente o Pai não te perdoa, não vai te perdoar. Entenda isso. Quando você chegar perante Deus e dizer tuas falhas e teus erros que tu cometeu com Deus, falhas e erros com Deus, Deus infelizmente não vai te perdoar porque você não agiu da mesma forma. Em Efésios, capítulo 4, versículo 32 diz: em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo que fizer. Vivam em amor, segundo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entenda isso. Pedir perdão, perdoar é algo importante. É algo sério. Você precisa ver isso. Jesus, ele entregou seu filho para te lavar, para te perdoar. Faça da mesma forma, perdoe aquela pessoa que te fez mal. Peça perdão
Vá lá com aquela pessoa e peça desculpa. Senão, se você não perdoa também, se você também não perdoar a outra pessoa que te ofendeu, você vai ficar preso até pagar a dívida. Você irá ficar preso, assim como foi esse credor. Assim como aquele senhor que prendeu o servo e falou, olha, tu vai ficar aqui até tu pagar a tua última moeda. Você vê a importância do perdão? Então peça perdão e você será liberado no reino espiritual. Você vai sair das prisões. Perdoe, porque Jesus, Ele agiu da mesma forma com você. Haja também com os outros e você verá a diferença. Fique com Deus. Que Deus abençoe.